Em uma noite, um tipo de meteorito acaba caindo em uma pequena cidade na Califórnia, mas as pessoas daquela cidade não imaginariam que de dentro daquele meteorito sairia um tipo de gosma, que sairia pela cidade consumindo tudo o que via pela frente. Olá a todos meus amigos e amigas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu estou aqui para falar de A Bolha Assassina, filme lançado em 1988 com a direção de Chuck Russell e o roteiro do mesmo e Frank Darabont. A Bolha Assassina é um remake de um filme lançado lá em 1958, intitulada de A Bolha, com a direção de Irving Yarfur. Irving Yarfur. Tá o nome dele aí pra vocês verem. E bom, naquele tempo era muito comum alguns cineastas acabarem pegando filmes dos anos 50 pra baixo pra fazer suas próprias versões. Exemplos disso foi A Mosca da Cabeça Branca, que serviu de inspiração pro filme A Mosca, e também O Monstro do Ártico, que teve seu remake dirigido por John Carpenter, sendo esse o Enigma de Outro Mundo. E bom, como em 87 Chuck Russell acabou dirigindo o filme Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, então ele decidiu pegar o filme A Bolha pra poder fazer sua própria versão do filme. E escrevendo um roteiro com a ajuda de Frank, em 1988 o filme A Bolha Assassina era lançado. E é isso que a gente vai ver agora. Solta a boca! O filme se inicia nos apresentando a cidade de Arborville, localizado em Califórnia. E cara, eles mostram muito a cidade, parece até aqueles vídeos de prefeitura apresentando a cidade. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E bom, aqui a gente conhece Paul Taylor, que em um jogo de futebol americano acaba convidando Meg Penny para um encontro. E em outra cena a gente é apresentado a Brian Flagg, que tenta pular uma ponte quebrada com sua moto, mas acaba não conseguindo. Agora de noite acompanhamos um velho que está amassando algumas latinhas no meio da floresta, quando percebe um meteoro vindo na direção dele e acaba aterrissando ali perto. O que é isso? Indo ver o que era e cutucando com uma vara, ele acaba encontrando um tipo de gosma, que acaba se prendendo à sua mão. Escutando alguns barulhos ali perto, o Brian, que estava consertando sua moto no meio da floresta, o maluco não tem casa para poder levar a moto para consertar. Ele vai verificar o que são esses barulhos, quando de repente ele acaba dando de frente com o velho, que tenta cortar sua mão fora junto com a bolha. Nisso o velho sai correndo e o Brian vai atrás dele até uma rua, onde o velho acaba sendo atropelado pelo Paul. Bom, com esse problema nas mãos, Paul, Meg e Brian se juntam e levam o velho até o hospital, onde eles passam algum tempo lá. Nesse meio tempo, Paul e a Meg dão uma conversada até que Paul decide pegar alguma coisa para beber. E nisso ele vai verificar se tá tudo bem com o velho. Mas quando o Paul vai olhar o velho, ele percebe que ele já está morto. E quando o Paul vai chamar o médico para ver o que aconteceu, eles veem que metade do corpo do velho foi totalmente derretido. No desespero, Paul liga para a polícia, mas só que nesse momento ele acaba sendo atacado pela bolha. E quando Meg vai ver o que tá acontecendo, ela acaba vendo o Paul sendo totalmente derretido. Ela até tenta ajudar, mas só que ela acaba batendo a cabeça na parede e desmaiando. Com a polícia chegando no local e fazendo algumas investigações, eles acreditam que foi o Brian que matou o Paul. E enquanto isso, a bolha vai fazendo novas vítimas, como o amigo do Paul e a sua namorada. Voltando para a cidade, Meg vai atrás de Brian para conversar sobre o que está acontecendo. E nisso eles param numa lanchonete. Enquanto os dois estão conversando, na cozinha, o cozinheiro acaba sendo atacado pela bolha, que é arrastado para dentro da pia. Eu entendi a referência. Com toda essa confusão, Brian e Meg acabam se escondendo dentro de um frigorífico, enquanto a garçonete sai pro lado de fora do restaurante. A bolha até tenta pegar Brian e Meg, mas só que acaba não conseguindo por conta do resfriamento. Só não podemos dizer a mesma coisa da garçonete, que ela acaba sendo esmagada dentro de uma cabine telefônica. Aproveitando que a poeira baixou, Brian e Meg saem da cidade e vão até a floresta para procurar a polícia. E nisso eles acabam sendo encontrados pelo pessoal do governo, que meio que estão ali para poder controlar o local e pegar a bolha. E então o Dr. Meadows, que é o chefe da operação, manda eles para a prefeitura, onde eles vão estar seguros lá. Brian não acredita muito no papo deles, então no meio do caminho até a cidade ele pula fora da van. E Meg é levada para a prefeitura. Lá ela encontra os pais delas e pergunta onde está o seu irmão. Então sua mãe fala que ele foi no cinema com um amigo dele e Meg vai atrás dele. Voltando para a floresta, Brian vai pegar sua moto e nisso ele acaba parando perto de um acampamento do pessoal do governo. E escutando as conversas do Dr. Meadows, ele descobre que aquele meteorito não é um meteorito, e sim uma cápsula, que foi enviada por eles mesmos para poder testar a bolha na cidade. Nosso pequeno vírus experimental parece ter crescido, virando uma vida plásmica que caça sua presa. Nisso Brian acaba sendo descoberto, daí tem uma fuga maluca, é tiro pra todo lado, helicóptero voando, até que Brian consegue escapar. Voltando para a cidade, Meg vai até o cinema, onde tá tendo um grande alvoroço.
almoço. E chegando lá, ela vê que a bolha já está lá, atacando todo mundo. Então ela encontra seu irmão e o amigo dele e saem correndo até um beco, onde acabam escapando pelos esgotos. Andando pelos esgotos, eles conseguem achar uma saída, mas só que o amigo do irmão da Meg acaba sendo pego pela bolha. Nisso, o pessoal do governo chega na parte do esgoto, onde começam a atirar na bolha, assim criando uma distração para Meg poder fugir junto de Brian, que entrou dentro do esgoto com a sua moto. Tentando fugir agora junto de um cara do governo todo ferrado, eles até conseguem achar uma saída, mas só que o Dr. Midas acaba trancando eles nos esgotos. Que filha da puta. Sem outra opção, Brian pega um lança-míssil que estava junto do cara do governo e explode a tampa do bueiro, assim conseguindo sair lá de baixo. Depois disso, Brian revela toda a verdade para a cidade, e quando o Dr. Midas vai atirar nele, ele acaba sendo pego pela bolha. E bom, nesse momento, sem a liderança do Dr. Middles, o pessoal do governo lança uma bomba debaixo dos esgotos. E pensando que a destruíram, ela surge lá de baixo, destruindo tudo. E aqui é destruição total, ela sai pegando todo mundo, destruindo o carro, o prédio. E nesse momento, Meg e Brian descobrem um jeito de derrotar a bolha, que é congelando ela. E então Brian pega um caminhão fazedor de neve e joga com tudo pra cima da bolha, mas só que ela acaba derrubando ele. Nisso entra Meg, que pega uma bomba e coloca no caminhão, fazendo ele explodir e congelando a bolha por completo. Alguns dias se passam e vemos o reverendo da cidade fazendo uma palestra em uma tenda. E depois de terminá-la, uma senhora vai até ele perguntar quando que vai acontecer o tal ajuste de contas. E então ele fala que falta pouco e que está esperando o sinal. E assim mostrando um pequeno frasco que contém a bolha. Assim, acabando o filme. Bom, o que falar do filme? O filme A Bolha Assassina tem uma história que consegue te prender até o final. Você fica interessado com as coisas que vão acontecer, o que a bolha vai fazer, qual que é o próximo passo dela. Porque tem alguns momentos que são muito inesperados, como a morte do Paul, que você pensa que ele vai viver até o final do filme, mas acaba morrendo logo no início. E também a morte do amigo do irmão da Meg, que acaba sendo inesperada. Falando um pouquinho dos personagens, eles são muito interessantes. Destacando o Brian, que parece uma figura marrenta, mas só que no fundo ele é um cara legal. E também o reverendo Mickey, que eu acabei não falando muito dele, mas só que tem alguns momentos dele que é bem esquisito. Agora falando da maquiagem do filme, isso foi o que me chamou mais atenção no filme. Destacando, obviamente, a bolha, que grande parte dela foi utilizado metilcelulose, que é o ingrediente usado em milkshake, para poder deixar ela numa textura mais escorregadia e pegajosa. E também destacando a maquiagem das mortes, que também são muito bem feitas. Depois de tudo isso, pra mim, A Bolha Assassina tem uma nota 8. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com algum amigo de vocês e até a próxima. Tchau!